Senado aprova medidas provisórias que atendem reivindicações dos caminhoneiros. Proibição de casamento de menores de 16 anos é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. No terceiro episódio da série sobre segurança pública, as consequências do avanço do tráfico de drogas. E uma entrevista com a senadora Marta Suplicy. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá! No segundo dia de esforço concentrado, o Senado aprovou 3 medidas provisórias. Uma que institui o pagamento de hora extra para policiais rodoviários federais e 2 que atendem reivindicações dos caminhoneiros. Veja esses e outros destaques do plenário na reportagem de Soraya Mendanha. A greve dos caminhoneiros de 2018 foi uma paralisação de motoristas autônomos por todo o Brasil que ocorreu em maio. Os grevistas se manifestaram contra reajustes frequentes no preço do diesel, valores dos fretes e pediram o fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso. Na primeira semana de esforço concentrado, o Senado aprovou 2 medidas provisórias que o governo federal negociou com os caminhoneiros para acabar com a paralisação de maio. A primeira determina a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, contratar um mínimo de 30% dos serviços de transporte de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. A outra MP isenta os caminhoneiros de pagarem pedágio sobre eixos suspensos quando circularem sem carga. A pacificação foi feita, o texto ainda provisória é um reclamo dos caminhoneiros, é um compromisso do governo. Eu peço a Vossa Excelência e aos pares que considerem este texto como parte do entendimento entre caminhoneiros e o governo para encerrar um processo de greve que causou gravíssimos prejuízos à economia brasileira e que não poderá, por hipótese alguma, na minha opinião, se repetir. O Senado também aprovou uma medida provisória que prevê indenizações para policiais rodoviários federais que trabalham durante a folga. Essa situação ocorreu muitas vezes durante a greve dos caminhoneiros. Os quadros da Polícia Rodoviária Federal estão comprometidos pelo número insuficiente de agentes de policiamento rodoviário. Sendo assim, eles estão sendo obrigados a trabalhar em turnos prolongados e esse trabalho adicional não estava sendo devidamente remunerado. Essa medida, com certeza, ajudará a manter a nossa malha rodoviária fiscalizada. Foi aprovada ainda a prorrogação da CPI dos maus-tratos por mais 5 meses. Os senadores também aprovaram a marcação antecipada e gratuita de assento em voo operado em território brasileiro sem cobrança. Além disso, foi aprovada uma proposta que estende as hipóteses de perda do poder familiar e de incapacidade para o exercício de tutela e de curatela, e um projeto que considera a pessoa com deficiência aquela com perda auditiva em apenas um dos ouvidos. O Senado dá mais um passo para impedir que crianças se casem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe o casamento de menores de 16 anos. A proposta vai ser analisada agora em plenário. O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de registros de casamentos infantis. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela ONG Promundo em 2015. Segundo o estudo, 3 milhões de brasileiras se casaram antes de completar 18 anos. Maranhão e Pará têm os maiores índices de casamento precoce. Estudos também revelam que hoje no Brasil, 88 mil meninas e meninos entre 10 e 14 anos vivem em uniões consensuais, civis ou religiosas. Caroline se casou e teve uma filha aos 13 anos. Me arrependo bastante. Agora eu espero terminar totalmente os meus estudos, fazer uma faculdade para conseguir um trabalho melhor, para que meus filhos não venham passar por o que eu passei. Além de atrasar o processo de escolarização, o casamento infantil tem outras consequências. E isso tem impactos na vida futura, nas chances de ingresso no mercado de trabalho, no acesso que ela vai ter mesmo no futuro.
Em relação à saúde, porque ela antecipa vivências que o corpo dela não está preparado para isso. Geralmente vem a maternidade e aí o corpo, né, vai sofrer com isso. Além disso, ela vai ter que cuidar de uma criança. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade, o que hoje é permitido pelo Código Civil. Hoje, se a menina está grávida, pela lei não é mais obrigada a casar, porque era aquela história de teve a desonra, então casa, se não tem processo. Isso não existe mais, mas no Código ainda existe, no Código Civil. Então, esse projeto de lei, ele acaba com essa possibilidade. Antes dos 16 anos, você não casa no Brasil. Uma criança não foi feita para se casar aos 12, 13 anos de idade. Ela foi feita para estudar, para crescer, para brincar, para ter relações, para criar sua personalidade e nunca para se casar com 12 anos. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto que torna obrigatória a vistoria anual dos brinquedos de parquinhos infantis instalados em espaços públicos ou privados, como clubes e escolas. De acordo com o texto, a vistoria precisa ser feita por um profissional habilitado, que vai apresentar um laudo sobre a necessidade ou não de reforma ou substituição de brinquedos. Se as sugestões não forem acatadas, o parquinho poderá ser interditado e os responsáveis punidos com multa. Um descuido e um acidente, às vezes simples, às vezes grave. E não estamos falando de ocorrências dentro de casa, e sim onde muitas vezes acreditamos que as crianças estejam protegidas nas escolas. Ter noções de primeiros socorros pode ser uma obrigação em instituições públicas e privadas. Brincadeiras, jogos, diversão e, no descuido, uma queda ou uma situação mais grave. Um mal súbito, uma queimadura, um afogamento. Acidentes que podem ocorrer em escolas, em creches. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais obriga capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas e de estabelecimentos de recreação infantil. Além de multa, o descumprimento da norma poderá levar à cassação do alvará de funcionamento. A matéria segue agora para o plenário do Senado. Acreditamos que a escola tenha papel não somente de oferecer educação de qualidade, mas também de proteger e guardar nossas crianças e adolescentes, sendo imprescindível que haja funcionários os aptos para atuar em caso de urgência ou emergência. E a Comissão de Assuntos Sociais rejeitou o projeto de lei do Senado 503 de 2017, que garantia inscrição gratuita em concursos públicos para pessoas que comprovassem a doação de sangue por no mínimo 2 anos. Mas os senadores entenderam que a Constituição Federal determina a doação voluntária de sangue e seus derivados. A matéria agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e o reajuste dos planos de saúde vai voltar a ser tema de debate na comissão. Uma nova audiência pública está marcada para o dia 28 de agosto. No terceiro episódio da série sobre segurança pública, o avanço do tráfico de drogas resulta na perda do controle sobre os espaços urbanos e no aumento da violência. Sob a ameaça dos criminosos, os cidadãos tentam se proteger. É fechada tudo, grade de proteção, cadeado, só não tem cerca elétrica e alarme porque não tem condição, mas não tinha também. A insegurança mudou hábitos e despertou certos cuidados. Bairros onde é perigoso andar à noite, casas que se tornaram verdadeiras fortalezas, onde cada um se protege como pode. Bom para quem investiu no ramo da proteção. Na Paraíba era assim também inseguro, não? Não, nós deixávamos a bicicleta no meio da rua e ninguém pegava. A
escalada da violência tem relação direta com o contrabando de armas e drogas pelos milhares de quilômetros de fronteiras. O tráfico de cocaína movimenta bilhões a cada ano. Comandadas de dentro dos presídios, facções assumem dimensões de grandes empresas multinacionais. Responsáveis pela defesa da nação, as Forças Armadas alertam: a escalada do crime ameaça a integridade do Estado. A experiência de Gil Castelo Branco à frente de um projeto no Ministério dos Esportes ilustra a perda do controle do Estado sobre os espaços urbanos em poder da criminalidade. Quando eu estive como secretário executivo do Ministério do Esporte, já na década de 2000, observamos isso, quer dizer, tentamos montar um sistema, né, que chamava Forças no Esporte, em que as crianças daquela localidade iam praticar esporte dentro do quartel e lá no Rio de Janeiro, dentro daquele enorme quartel da Marinha na Avenida do Brasil, o programa estava montado e simplesmente quando o programa começou a quantidade de crianças foi mínima. E por quê? Porque depois soubemos que os traficantes tinham proibido que as crianças fossem praticar o esporte dentro das Forças Armadas porque achavam que aquelas crianças talvez se tornassem ali observadores dos militares, observadores da polícia, enfim, e não permitiram. O custo da criminalidade alcança nada menos que 4,38% do produto interno bruto do país. Entre 1996 e 2015, avançou em média 4,5% ao ano. Em 2015, o prejuízo chegou a 285 bilhões de reais. Mas a explicação para o aumento da criminalidade não é simples. O professor Flávio Sapori observa que na primeira década do milênio, quando a renda da população cresceu e os índices de qualidade de vida melhoraram, o número de assassinatos também aumentou. Nesse momento do boom econômico, de aumento do acesso à universidade, a desigualdade social diminuiu, foi o período de maior crescimento dos homicídios, dos assaltos, da violência urbana no Brasil. Que explicação, senhor? Então a explicação é de que, primeiro, o problema não está na miséria e na pobreza. Outros fatores estão atuando, eu destaco dois. O primeiro deles foi a consolidação do tráfico de drogas nas periferias brasileiras dos últimos 20 anos. O consumo de drogas aumentou, principalmente da cocaína e do crack, que é a droga que inundou o mercado brasileiro nos últimos 15 anos. Então o consumo aumentou, a lucratividade desse mercado aumentou, e quando a lucratividade desse negócio aumenta, você tem mais gente disposta a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro não pelo trabalho, né? Não pela educação, mas pelo crime. Eles estão por toda parte. Poucas pessoas são capazes de lembrar quando o celular deixou de ser apenas um telefone símbolo de status para assumir o papel de aparelho que democratizou as comunicações e também, é claro, alvo preferencial dos gatunos. Nós não temos celular, a gente anda segurando para chegar a hora deles levarem. Muita gente já acordou no meio da noite com a voz de um bandido simulando um sequestro de uma pessoa da família. E é também pelo celular, de dentro dos presídios, que vem a voz da facção criminosa ordenando ações como queima de ônibus, execuções e outras. O Brasil é o quarto país do mundo em população carcerária. Os recém-chegados não têm alternativa senão aderir a uma facção. Um caminho, muitas vezes, sem volta. A senadora Marta Suplicy anunciou em plenário essa semana que vai deixar a vida pública. Em entrevista ao Senado Notícias, a atual presidente da Comissão de Assuntos Sociais explica os motivos dessa decisão e fala sobre as conquistas da trajetória política. Senadora, eu agradeço sua presença aqui conosco no nosso telejornal e ouvi o seu pronunciamento anunciando a decisão de não concorrer nessas eleições, porque há a possibilidade de uma atuação mais eficaz na sociedade do que no Congresso Nacional. E isso despertou muito minha curiosidade de saber um pouco mais desse pensamento. A senhora podia desenvolver essa ideia aqui para nós? Posso. É um prazer estar aqui. Eu te agradeço o convite. Nós é que agradecemos, presidente. Eu acredito que a situação hoje do Congresso, né, e do Senado, que é o lugar onde eu atuo,
interessante no sentido que você participa de comissões, eu sou até presidente de uma comissão, mas a sensação que eu fico é de que eu gasto muita energia, né, até para barrar processos, um retrocesso civilizatório, né? E ao mesmo tempo você discute, aprova coisas que fazem sentido, mas também aprova muita coisa que você percebe que não é tão importante ou não é tão necessário de acontecer, você não entende bem o que está por trás de muita coisa também, depois tem surpresas, mas isso tudo ainda poderia faz parte de um regime parlamentar, mas te deixa um pouco engessada, né, também, porque essa energia que você gasta nesse trabalho, e é muito que você tem que se preparar, que são muitos projetos que você tem que votar, tem que comentar, tem que arguir, você poderia estar participando mais da sociedade civil. Isso é normal, em tempos normais, e a pessoa escolhe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vai batalhar para conseguir ser exitoso de entrar num congresso ou de ter uma ONG ou um grupo que atue com forte responsabilidade e prestígio fora. Mas, no momento que a gente vive, eu pensando na honra de ser senadora, né, no privilégio de ser senadora. E o que está acontecendo lá fora estão acontecendo as coisas, né? O que está pulsando na sociedade, o Senado está anos-luz de distância. Então, parece um pouco também o discurso dos presidenciáveis, né? Eles falam, eu fico pensando, para quem, né? Para quem que é essa fala? Porque está desconectado dos anseios da população. Ou quando chegam em algum assunto que a população tem interesse, são frases que não te dizem exatamente o que vai acontecer. Não dão consistência? Não, até são frases que têm um sentido. Por exemplo, tem pessoas morrendo em hospitais, precisamos mais saúde. Tá bom, e aí, como? Segurança, nós temos que ter mais segurança. Tem um que diz que tem que pôr um revólver na mão de cada pessoa, mas isso a gente sabe que vai ocorrer muita morte em vez de resolver o problema de segurança. Mas aí partem para coisas, né, do tipo, vamos à questão das mulheres, né? As mulheres, eu acho que muito tempo nós ficamos mais de 30 anos batalhando na questão do feminismo, da importância da mulher ter uma autonomia, dela ser respeitada, o salário igual, oportunidade, tudo mais. E isso era considerado muito chato, essas mulheres. Totalmente desqualificado, né? Exatamente. Hoje virou uma coisa importante na sociedade. É politicamente correto apoiar mulheres, falar bem de mulheres e tentar agregar mulheres. Aí você veja que todos perceberam isso, né? É um movimento interessante, porque na política só ficou muito visível nessa eleição, mas aí os candidatos todos resolvem pôr mulher. Ninguém tem tradição ali de privilegiar projeto de mulher ou se colocar, mas tudo bem, antes assim do que não ter nenhuma mulher em chapa. Mas aí você olha, de repente coloca umas candidatas mulheres com carreiras que não têm muito a ver com o cargo que elas estão indo como vice. Geralmente eu estou falando das candidatas a vice-governadoras lá no meu estado, né? São mulheres, você pode dizer, mulheres preparadas na área delas, merecem o nosso respeito. Mas o que ocorre? Isso ocorre nas outras escolhas também. É simbólico. Nós temos que arrumar uma mulher. É simbólico. Se consegue arrumar uma mulher da região que me interessa e dos eleitores que me interessam, melhor ainda, né? E na questão da segurança, particularmente, assim, eu posso pôr uma mulher. E se ela é uma tenente-coronel, que maravilha, porque então a segurança já está bem encaminhada na campanha. Gente, eu quero um plano de segurança, eu não quero uma mulher coronel, eu quero um plano, mas vira um simbolismo, né? E aí eu fiquei pensando, mas isso o que significa isso, né? Bom, significa que, bem ou mal, as mulheres obtêm uma representação. Isso
É fato, é fato. Bem ou mal, gostando ou achando que estão mais preparadas ou menos preparadas, ou compartilhando ou não as ideias de todas as candidatas a vice, elas estão lá. E vão lutar, elas têm uma carreira, cada uma na sua área, e vão lutar para ter uma representação dentro dos governos que elas vão participar. Isso é positivo, né? Bastante positivo. Agora, é engraçado que o momento que caiu a ficha é que nós somos 52% da população e nós somos mais desconfiadas, diríamos, para dar o voto, né? Isso já é muito velho, mas agora perceberam que a mulher demora mais tempo para se decidir. E isso vai ser bastante relevante, eu acredito. Mas o que nós temos que perceber é alguma coisa que, acho que foi a ministra Carmen Lúcia que outro dia comentou comigo, que nós temos agora os 6 postos mais importantes da República no Judiciário com mulheres. Todos os postos mais importantes. É um período que vai ser curto, porque já vai começar a mudar, né? A própria Carmen sai em setembro. Mas isso é emblemático? Certamente é. Isso é verdade? Não, não é. Não é? Verdade no sentido que nós, então, estamos poderosíssimas, empoderadíssimas. Não é. Né? Isso também foi falado pela Michelle Bachelet, né, quando presidente. Ela falou, eu estar aqui presidente não significa que as mulheres estão tendo as oportunidades iguais. Não significa. Né? Então, o que nós pensamos, que as vices que foram colocadas não significa o empoderamento da mulher na política, significa que estão lá. Agora, isso também não quer dizer que nós não podemos aproveitar dessa oportunidade de fazer com que tenha um significado diferenciado e que outras mulheres possam entrar. Mas eu estava pensando aqui no Senado, vai realmente ter um esvaziamento das mulheres enorme. Mesmo com a decisão de que recursos na campanha para as mulheres está privilegiado mas teve mesmo com essa questão? Sim, mesmo com 30%, que foi você estava perguntando os êxitos, as coisas boas que eu fiz aqui no Congresso. Essa é uma, né? Olha, eu acho, a lei das cotas que eu fiz quando deputada, que acho que faz uns 20 e poucos anos, ela tem um coroamento com enorme esforço das deputadas e das senadoras, a gente ter conseguido esses 30%. Eu fiz a lei, acho que foi na reforma eleitoral agora, que garantia 5% a 15% para as mulheres do fundo eleitoral, para as campanhas das mulheres. E daí que surgiu uma reação, acho que foi de um dos partidos, questionando isso e se deram muito mal. Porque aí questionaram com uma intenção e o resultado foi outro. Questionaram para tirar o direito e a ministra Rosa Weber teve um parecer completamente diferente, acho que a Dodge também fez esse parecer, que não, elas têm 30%, elas têm que ter 30%. Não caiu muito bem com os políticos masculinos. Mas, para essa eleição, vai ser mais limitado, né? Porque as mulheres já tinham fechado o período de se filiar. Então, isso vai afetar as mulheres que já são filiadas, o que é muito bom, porque elas já estão filiadas, já estão na política e elas estão engajadas e já vão poder participar com uma condição bem melhor que antes. E vai ser a primeira experiência, nós vamos ver como é que esse dinheiro vai ser distribuído, porque não está obrigatório ser o jeito que é, né? E como isso vai ser distribuído. É um primeiro passo, né? É um primeiro passo, mas isso eu acho que coroa um pouco... É decorrência, né? Decorrente dessa primeira lei das cotas. Então, coroa um pouco a minha participação parlamentar nesse sentido. Outra coisa que é uma luta difícil aqui, que também começou quando eu era deputada, é o casamento homossexual. Sim. Né? Que está, desde que eu era deputada, 90 e pouco, né? Lá no plenário da Câmara. E aqui, eu fiz esse projeto em 2011, né? Ele está no plenário do Senado. Há poucos meses que ele chegou no plenário do Senado, ele não precisava estar no plenário do Senado. Ele foi aprovado na Comissão de Justiça
com uma abstenção. Então foi muito bom, unanimidade menos uma abstenção. Mas aí... Também a decorrência do trabalho começou nos anos 90. Tudo decorrência. E agora está lá para votar. Eu vou esperar para colocar para votar depois da eleição, mas porque ainda tem uma certa resistência. Engraçado, no pessoal não tem. Você fala com o senador, não, isso não tem problema nenhum. Mas o meu eleitorado... E sabe o que eu acho? Que eles estão mais atrasados que o eleitorado deles. Reforça a sua ideia da falta de sintonia, total, né, da casa total. Com a sociedade. E para alguns temas que não são os temas de prioridade deles, quer dizer, eles nem conversam isso com o eleitor, porque inclusive dá até medo, né? Eles não têm ideia do que o eleitor está pensando. É tudo uma suposição, né? É isso mesmo que eu cheguei à conclusão, é muito engraçado. Mas então, eu acho que aqui eu tenho um portfólio de feitos e de participações e de relatórios importantes, como a dívida do Estado e da União, né? Isso teve um impacto enorme para a minha cidade, para o meu estado também. A lei das adoções, que também foi importante, o Super Simples, que também beneficiou muita gente, o projeto dos cabeleireiros, que organizou todo o sistema dentro dos salões. Tem muita coisa das esteticistas, eu não fui relatora, mas eu era presidente da casa, então ajudei muito. Então, eu me sinto muito bem com o que eu pude fazer aqui. Mas o que eu percebo é que lá fora estão acontecendo as coisas. E era aí que eu queria chegar, porque nós já estamos quase no fim da nossa entrevista, mas está diferente a rua? Está diferente a sociedade? Está mais articulada? Tá, você veja, nós temos, não é que eu conheça profundamente o que eles estão fazendo e nem sei se vou gostar, nem sei se vou me aproximar, mas tem grupos hoje que estão tentando investir em formação de pessoas para... Qual é? Há um desespero na sociedade sermos aqui no Congresso sempre os mesmos. E esses grupos têm razão, são sempre os mesmos. E a reforma eleitoral foi feita para manter sempre os mesmos, em todos os sentidos. E eu vou abrir um parênteses, vou roubar um minutinho, mas vou perguntar aqui. A reforma política não seria a reforma de conduta do eleitor? Porque muitas das questões, se o voto fosse mais criterioso, não se resolveriam? Não, você teria que ser a reforma política primeiro. E essa é a grande bandeira que tem que ser levada lá fora, porque aqui não vai ocorrer. Daqui não vai. Ou se ocorrer, vai ser desse tamanho. Então, a reforma política é a mãe das reformas. Por que não renova? Aliás, eu tenho um projeto que está em gestação, que eu vou apresentar agora, de não permitir mais de 3 anos para presidentes de partidos ou de sindicatos e outras categorias. Porque tem partido que o meu presidente está há 40 anos. Porque a renovação começa aí, né? Começa aí. Então, você tem que ter uma alteridade em tudo isso. E a reforma política é exatamente isso. Será que nós precisamos de 4 anos? 5 não seriam melhor, em vez de 4 com reeleição? De voto distrital misto, quer dizer, isso é essencial, porque do jeito que está, o regime de coalizão faliu, o parlamentar é muito desconectado com o que está realmente a população querendo, os anseios, a vanguarda, porque tem gente já de farol pedindo coisa, e aqui se fala de outras coisas, né? De um outro tempo. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade para que eu consiga, né, participar dessas ações e que se você está num partido, você está engessada. Você pertence a um partido. Então, é uma outra atuação, né? Não importa o partido, né? É uma outra atuação. Eu não quero mais ter partido. Esse tipo de atuação. Senador, eu agradeço a sua presença. Eu encerro convidando, não é a primeira vez no argumento, muitas vezes a gente encerrou convidando para uma próxima. Mas que a senhora continue frequentando, então, nossos estúdios para fazer reflexões sobre essa atuação. Com certeza, ainda temos alguns meses, a gente volta. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.